Escalar uma montanha é épico, mas o Monte Fuji, isso é outro nível. O pico mais alto do Japão é uma fera brutal e traiçoeira, um desafio tremendamente árduo, e um homem que está prestes a conquistá-lo deseja marcar essa conquista. E qual melhor maneira de mostrar ao mundo inteiro do que tirar uma selfie no topo de uma montanha em temperaturas congelantes? O que poderia dar errado? Bem, pelo visto, muita coisa. Saiba mais no episódio de hoje do The Infographics Show. Maneiras vergonhosamente estúpidas que as pessoas morreram, vencedores dos prêmios Darwin. Os prêmios Darwin, a cerimônia de premiação controversa e sombriamente engraçada, homenageia os poucos, os orgulhosos, os estúpidos, que conseguem se remover permanentemente do pool genético. Existem apenas duas regras. A pessoa deve morrer ou se tornar incapaz de se reproduzir por outros meios e não podem remover ninguém do pool genético no processo. Vejamos agora como um rei receberia os prêmios Darwin na vida real. Os reis da França frequentemente encontraram destinos interessantes, como Luís XVI descobriu quando encontrou Madame Guilhotina, mas quase um milênio antes, seu antecessor no nome, Luís III, não precisou de ajuda externa para tirar a própria cabeça. O jovem rei da França Ocidental reinou por apenas 3 anos, mas foi um reinado cheio de sucesso militar contra invasores vikings. Impressionante para um rei adolescente de no máximo 16 anos ao assumir o trono. Muitos tinham grandes esperanças para seu reinado. Mas infelizmente, como um adolescente, ele não tomava as melhores decisões. Num belo dia de outono, o jovem monarca estava passeando em Saint-Denis, quando de repente avistou uma bela donzela. Ele se apaixonou imediatamente e decidiu que tinha que conquistá-la e ganhar sua mão. Afinal, ele era o rei e quem poderia impedi-lo? A resposta era a gravidade. Ele mandou seu cavalo iniciar a perseguição. Ele disparou como um raio e a cabeça do rei bateu diretamente em uma viga da porta, encerrando sua vida no local. Se baladas foram escritas sobre ele depois disso, certamente seriam a primeira opção na playlist dos amantes tolos e trágicos. Possivelmente houve mortes mais tolas que a seguinte, mas talvez nenhuma mais constrangedora. O governador Morris foi um homem notável, tendo assinado os artigos da Confederação e a Constituição dos Estados Unidos da América. Ele foi um dos pais fundadores menos conhecidos, mas um dos mais realizados, escrevendo o preâmbulo da Constituição. Mas ser um estudioso nem sempre significa ter senso comum. Ele foi atormentado por uma desagradável infecção urinária e, em vez de procurar um médico, decidiu se tratar sozinho. Qual foi o método dele para isso? Usando um osso de baleia como estilete improvisado e, introduzindo-o lá. Sim, se você está se contorcendo, não está sozinho. A uretra nunca foi projetada para acomodar um osso de baleia, então essa experiência médica caseira deu terrivelmente errado, causando sangramento interno e uma infecção horrível. Na era pré-antibiótico era um erro previsivelmente fatal. Tornando essa morte ainda mais digna de Darwin, o primeiro catéter flexível foi inventado em 1752, facilitando o tratamento dos problemas do trato urinário. O criador deste dispositivo genial? Ben Franklin, colega de Morris entre os pais fundadores. Ouça seu colega de trabalho excêntrico quando ele fala sobre suas invenções, isso pode salvar sua vida. Agora vamos para os dias atuais, onde as mortes estúpidas não vão diminuir tão cedo. Se há um ingrediente garantido para uma morte estúpida, é o álcool. Adicione água aberta e terá um desastre certo. Entre no cruzeiro de bebidas, onde nossos instintos de sobrevivência ficam em segundo plano diante de shots e más decisões. Mas isso nunca atrapalhou a diversão antes. Em 2018, um cruzeiro noturno em Massachusetts para o porto de Boston se transformou em um trágico espetáculo circense. Aaron de Bella decidiu mostrar sua flexibilidade fazendo estrelas no corrimão do barco. A tripulação o avistou imediatamente e o alertou para parar antes que, ele morresse. Ao que ele respondeu, não me digam o que fazer. Assim que a tripulação virou as costas, de Bella estava de volta no corrimão, testando sua sorte e a gravidade. Logo suas mãos cederam, enviando-o diretamente para a água, e aparentemente ele não sabia nadar. A tripulação segurou seus "eu te avisei" por 1 minuto e depois jogou para ele um salva-vidas, mas de Bella não conseguiu agarrá-lo e afundou no fundo do porto de Boston. Após uma busca de 3 horas, seu corpo foi encontrado.
Portanto, para o próximo cruzeiro com bebidas alcoólicas, ter grades mais altas seria uma boa ideia. A curiosidade matou o gato e também este cara. Ao chegar à casa de 33 anos, em Leicester, na Inglaterra, em 2006 a polícia se deparou com uma visão horripilante. O jovem foi brutalmente esfaqueado até a morte. Eles investigaram a possibilidade de uma briga de amantes ou até de uma invasão que se tornou um assassinato. Mas eles não conseguiram encontrar evidências de nenhum dos dois. Na verdade, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de jogo sujo. A investigação durou 1 ano, mas eles finalmente encontraram a pista. Na forma de um amigo que conhecia o culpado muito bem, havia apenas uma pessoa responsável, o próprio Darren. O jovem tolo comprou uma nova jaqueta supostamente muito resistente. Ele questionou em voz alta para sua esposa se a jaqueta era à prova de facadas, e enquanto estava sozinho em casa, decidiu testá-la em si mesmo, esfaqueando sua jaqueta com uma faca de trinco. Apesar de ter ligado para um amigo e chamado uma ambulância após se esfaquear, a resposta foi um não retumbante. Infelizmente, era tarde demais e ele sangrou até a morte. Uma lição valiosa sobre o método científico. Você pode realizar qualquer experimento, mas alguns só podem ser feitos uma única vez. E para os determinados vencedores dos prêmios Darwin, qualquer lugar é um playground e uma potencial armadilha mortal. New Carrollton, Maryland, é um movimentado hub de trânsito localizado em uma junção entre Baltimore e Washington, Distrito de Colômbia. Transporta muitos passageiros entre as paradas diariamente. Geralmente é um lugar rápido e eficiente. Então, como alguém acabou morto lá no meio da noite? Mais chocante, o homem parecia ter caído na escada rolante, mas seu corpo estava deitado na frente da escada rolante ascendente. Você precisaria se esforçar muito para cair até a morte em algo que está indo na direção contrária. E aparentemente, foi exatamente o que ele fez. Investigadores analisaram as filmagens de segurança e identificaram o homem envolvido em um confronto à meia-noite. Ele descia correndo a escada rolante, aparentemente em busca pessoal do olho do tigre. Após um esforço exaustivo, ele finalmente derrotou seu inimigo mecânico, mas perdeu o equilíbrio e caiu da escada, sofrendo um ferimento fatal na cabeça. As evidências indicaram que ele pode ter prendido suas roupas em algo, levando à queda, que poderia ter sido evitada se não tivesse desafiado a escada rolante para um duelo. Até os artesãos mais habilidosos estão sujeitos a erros fatais e tolos. Howard Miller, um talentoso soldador da Nova Zelândia, estava habituado a lidar com chamas e produtos químicos em seu ofício. Em setembro de 2018, ele ajudava um amigo a soldar um tubo de escape em um carro antigo que precisava de muitos reparos. Talvez ele estivesse com pressa naquele dia ou apenas pronto para se aposentar da soldagem. Mas o kit que ele trouxe consigo naquele dia não era o que qualquer soldador usaria. Parecia ter sido montado com componentes experimentais. E havia uma coisa grande que qualquer soldador saberia evitar. Os dois componentes que formavam o gás de solda já estavam misturados. Por que isso é um acidente esperando para acontecer? Acetileno e oxigênio juntos são um desastre ardente prestes a acontecer, quente o bastante para cortar metal e explosivo o suficiente para destruí-lo. Sem regulador de fluxo no tanque e com alertas frenéticos do amigo sobre a configuração duvidosa, Miller decidiu prosseguir. Seu amigo saiu do galpão quando Miller começou a trabalhar e uma explosão aconteceu em seguida, destruindo Miller, o galpão e o carro clássico. E o Sr. Miller ganhou um prêmio Darwin graças ao pensamento rápido do amigo de sair do alcance da explosão. Voar é mais perigoso do que soldagem. Algo em comum entre os próximos vencedores? Em 2021, Salomão treinava para ser piloto, aprendendo a voar um Cessna 172. Esses pequenos aviões de motor único possuem um sistema de controle muito específico, então os pilotos em treinamento aprendem a voar apenas eles. Após passarem um teste crucial, Salomão decidiu comemorar comprando um avião diferente, o Piper PA-28-140, uma decisão estranha, já que teria que começar o treinamento do zero para aprender o novo sistema de controle. Mas ele decidiu, vamos não se preocupar com isso. Isso quebrou todas as regras desde o início. Estudantes pilotos não podem voar sozinhos sem uma aeronave aprovada e definitivamente não à noite sem a autorização do instrutor. Ignorando os conselhos de seu instrutor,
Solomon decolou à noite em um avião desconhecido. O voo durou apenas 4 gloriosos minutos antes de cair. E o transponder do avião não estava funcionando, então Solomon desapareceu completamente do radar. Quando encontraram os destroços, havia 2 corpos dentro. 2? Isso não o desqualificaria por ter matado seus passageiros? Não exatamente. Os prêmios Darwin deram uma menção honrosa ao passageiro por confiar em um piloto não treinado à noite. Este aqui é totalmente transparente. Viva! O próximo piloto era bem mais experiente, mas não muito mais esperto. Patrick era um piloto experiente com mais de 10 mil horas de voo em aeronaves comerciais até 2015, e isso lhe dava uma percepção aguçada de quando algo estava errado com sua aeronave, se talvez não o senso para agir sobre isso. Durante voo sobre Montana, ele notou que seus pés estavam molhados. Mas não era água inundando o cockpit, era combustível de aviação. Claramente havia um vazamento grave no tanque de combustível. Então, ao pousar, Patrick fez a coisa sensata e consultou um mecânico. O primeiro conselho do mecânico: não voe em aviões com vazamento de combustível até identificarmos claramente a causa do problema. Patrick respondeu que há entregas pendentes. Mas, como concessão ao mecânico, ele decidiu voar com o sistema elétrico desligado, significando que estaria voando às cegas, sem instrumentos. Como Patrick não estava totalmente familiarizado com a nova aeronave, essa não era uma boa ideia. Mas isso não o impediu de decolar do aeroporto internacional de Missoula. Seu voo, contudo, foi breve, terminando em um acidente em chamas à vista de todos. O relatório do acidente sugeriu que ele estava distraído com o vazamento de combustível e não manteve a velocidade do ar adequada, ao que o mecânico provavelmente concordou, afirmando ser o que ocorre em um vazamento de combustível. O que é pior do que cair com um avião? Que tal não permanecer em um? Em 2005, um suboficial da Marinha dos Estados Unidos da América queria provar sua importância para suas tropas. Ele servia no Iraque naquele momento, quando a principal operação já havia diminuído. As tropas, principalmente pacificadoras e combatendo insurgentes, precisavam encontrar formas de passar o tempo. Uma moda era a supermanificação, que envolvia amarrar um arnês à pessoa para que ela pudesse ficar pendurada na parte de trás de uma aeronave e posar como o Superman, dando a impressão de voo. Agora sabemos o que você está pensando. O que poderia dar errado? A resposta é muita coisa. O helicóptero em que eles estavam voando, o MH-53, o maior em serviço, navegava a 138 milhas por hora, tornando um colosso voador. Com a carga obstruindo a visão traseira, nem todos podiam ver o que nosso aspirante a super-herói estava fazendo. Ele amarrou um cinto debaixo de seus ombros, pendurou-se na rampa de carga e previsivelmente perdeu a aderência. O arnês improvisado não suportou o seu peso e ele caiu. Por outro lado, como ele estava em uma missão, a morte dele foi classificada como em serviço. Em suma, vantagens para a família. Viva! Voar pode parecer arriscado. Que tal viajar de trem? Todos nós já vivemos isso. Você chega à estação de trem pouco antes do embarque. Você coloca seu dinheiro na máquina de bilhetes, mas ela engole tudo sem te dar nada em troca. Você perdeu o trem e tentou reaver o dinheiro ou arriscou que o condutor não checasse seu bilhete? Um alemão adotou uma abordagem muito diferente em 2017, tentando explodir a máquina em pedacinhos numa estação em Dortmund. Aparentemente cansado de perder muitos bilhetes, ou talvez apenas num humor criativo, ele bebeu algumas doses para ganhar coragem e então marchou até a máquina com latas de aerossol na mão. Ele esvaziou várias latas de gás na máquina de bilhetes. Então, num golpe de gênio, ele acendeu uma chama ao seu lado. O resultado foi uma explosão massiva que o jogou para trás e removeu a frente da máquina. Todo o dinheiro seria dele se não fosse pela lesão fatal na cabeça e os múltiplos ferimentos por estilhaços. Ironicamente, seu plano funcionou perfeitamente, e o legista disse que ele provavelmente teria sobrevivido se usasse um capacete e uma jaqueta de couro. Pelo menos ele não terá mais que enfrentar o rush do horário de pico. Quando o assunto é acrobacias perigosas, com certeza há opções melhores do que, digamos, um vulcão. Talvez devêssemos criar uma nova categoria para o homem da Austrália, já que esses australianos parecem adorar o perigo. E não fica mais perigoso do que brincar na caverna do buraco do jardim.
Este belo local está localizado nas encostas de um vulcão adormecido e foi transformado pela natureza em um belo jardim com uma cascata. Mas uma cerca rodeia o buraco para proteger as pessoas de si mesmas. Afinal, algumas pessoas não resistiriam a tirar uma foto de perto e pessoal. E foi exatamente isso que um homem sem noção fez. Bradley Streeter, um jovem de 20 anos com uma veia travessa, levou um tempo para descobrir onde errou. Testemunhas confirmaram que Bradley fazia parada de mão na plataforma de observação a cerca de 30 metros acima da entrada do buraco negro. Previsivelmente, ele perdeu o equilíbrio e caiu no abismo. Seu corpo foi resgatado após uma intensa operação de içamento. Banhos de sol são arriscados em terra firme, mas sobre um poço sem fundo? Isso é um novo nível de péssimo julgamento. A maioria desses vencedores do Prêmio Darwin são apenas caras azarados que erraram, mas temos que dizer que esse aqui estava pedindo. Em 2017, na Alemanha, um homem de 19 anos e seu encontro estavam tendo uma briga feia à beira do rio Havel. Uma coisa levou a outra e logo se transformou em uma briga física. O homem empurrou sua quase ex-namorada para o rio congelante, presumindo que ela se afogaria. O que ele esqueceu, no entanto, foi que ela era uma nadadora experiente e voltou direto para a margem, provavelmente pronta para dar um merecido troco. Vendo que seu plano afundava, ele insistiu e pulou na água atrás dela para concluir o trabalho. Havia apenas um problema: ela sabia nadar, ele não sabia. Ele a perseguiu em águas a 35 graus Fahrenheit, mas ela alcançou a terra, sendo resgatada e tratada por hipotermia. Ele foi encontrado pela polícia e levado ao hospital, onde entrou em coma, então algemas eram desnecessárias. Acusado de assassinato enquanto inconsciente no hospital, seu julgamento nunca ocorreu, pois ele morreu no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, simbolicamente. Enquanto isso, a mulher se recuperou completamente, saindo apenas com uma história épica para contar nos debates sobre o pior ex. Por vezes, é apenas uma questão de tempo até que as coisas nos alcancem. Limba, um homem de 68 anos na Malásia, era um mágico espiritual que ganhava a vida através de uma técnica única, o cozimento humano. Ele se sentava em posição de lótus em um grande vaporizador de aço inoxidável, participando da sauna mais intensa do mundo. Bizarramente, ele oferecia às pessoas alimentos vegetarianos como arroz e pães no vapor, cozidos ao lado de seus pães. Ele afirmava que isso fazia parte de um ritual para limpar o corpo e a alma de toxinas, embora também fosse um espetáculo à parte, até que um dia ele ficou muito chateado. Um dia, os espectadores notaram que o guru Zen não estava lidando com o vapor como sempre fazia. Ele estava batendo freneticamente no vaporizador fechado, e quando o abriram já havia desmaiado e o vapor quente escapou. Ele já havia sofrido queimaduras graves e faleceu de ataque cardíaco no hospital. Foi o fim de um estranho espetáculo secundário na vila costeira, deixando muitos sem apetite por seus pães a vapor por um tempo. Se há uma regra que é verdadeira na natureza, é não mexa com os animais. Em 2018, Prabhu Bhattara, um indiano, voltava de um casamento quando a natureza o chamou repentinamente, com urgência. Ele parou à beira da estrada para se aliviar quando notou algo inesperado: um urso ferido à beira da estrada. Naturalmente, ele fez o que qualquer pessoa totalmente sensata faria: tentou se aproximar e tirar uma selfie. A cena bizarra atraiu outros motoristas que pararam para fotografar, transformando o momento em um espetáculo à beira da estrada. Todos estavam se divertindo muito. Bom, exceto talvez pelo urso. O urso não estava gravemente ferido, talvez apenas dormindo após um dia ruim. Então, ele avançou rapidamente, prendendo o homem ao chão e matando-o. Testemunhas relataram que a situação piorou quando um cachorro vira-latas chegou e atacou o urso imediatamente. Leal ao seu papel de melhor amigo do homem, o urso encontrou mais influenciadores do que podia lidar. Os oficiais florestais chegaram tarde demais para ajudar o Sr. Bhattara, mas trataram as lesões do urso. E há certos animais dos quais você deve manter uma distância ainda maior. 2018 não foi um bom ano para aqueles que se meteram com animais, como o homem malaio Zain Krishna, que estava dirigindo na estrada quando avistou uma piton reticulada de 12 pés. Essas cobras são uma das maiores e mais perigosas do planeta.
conhecidas por sufocarem suas presas com suas poderosas constrições. Então, naturalmente, o homem pensou que isso devia valer muito dinheiro e se preparou para atacá-la, visando vender sua carne. Apesar das adversidades, ele dominou a enorme cobra e a levou para casa. Mas a cobra iria atrasar sua chegada. A cobra não estava bem presa na motocicleta e conseguiu se soltar no meio do percurso e acabou enrolando-se ao redor do corpo de Cosnan. Isso fez Cosnan sair da estrada e sofrer um acidente. Quando os dois foram encontrados entrelaçados no dia seguinte, descobriu-se que o acidente não o matou. A cobra, sim. Infelizmente, a cobra também não escapou, permanecendo enrolada nele quando foram encontrados na manhã seguinte. Ao planejar vingança, prepare 2 túmulos, um em forma de cobra. Agora vamos voltar para a América, para alguns explosivos à moda antiga. Em 2009, Brent, de 59 anos, investigava seu galpão em Utah quando descobriu algo inesperado. Um esconderijo de dinamite. Não está claro se a dinamite pertencia a ele ou estava relacionada a um local de teste de foguetes próximo, mas quem estuda explosivos sabe que dinamite velha é extremamente instável. Ela vaza nitroglicerina, que pode detonar com menor perturbação. Quem trabalha com explosivos conhece os métodos seguros para descartá-los. Mas Brent, um homem de Utah, não era um especialista em explosivos. Ele estava planejando fazer um espetáculo. Ele retirou a dinamite do galpão, transportou-a até o campo e se posicionou a cerca de 40 metros de distância dela e disparou com uma espingarda. Talvez ele quisesse ver um grande espetáculo de luzes e viu, mesmo que por pouco tempo. A explosão espalhou estilhaços pelo campo, com um deles atingindo a cabeça do homem e causando uma ferida fatal. Ele foi levado de helicóptero ao hospital, mas morreu no trajeto. A maioria das pessoas teve que se perguntar: o que exatamente o homem pensou que iria acontecer quando ele atirou na dinamite? Mas nenhum passatempo é seguro, nem mesmo observar as estrelas. Era 1999 na Califórnia, e Scott e sua irmã Kimberly estavam ansiosos para assistir à chuva de meteoros Perseidas. Scott estava pronto para observar com seu telescópio de alta qualidade, embora não seja necessário para assistir a essa chuva muito visível. O telescópio não proporcionava a Scott a melhor visão da chuva de meteoros, e ele logo culpou a infame poluição luminosa da Califórnia. O intenso brilho da expansão urbana estava dificultando apreciar o céu noturno, a menos que você apague as luzes. Scott não tinha um grande conhecimento em astronomia, mas se descobriu ainda pior em eletricidade. Ele decidiu se livrar da luz de um poste local, abrindo a base e cortando o cabo de energia, o que previsivelmente lhe deu um choque elétrico massivo, matando-o. Um detalhe adicional estranho surgiu depois do ocorrido. Ele falou sobre seus planos online em um chat antes de morrer. Em um dos primeiros casos de um componente online para os prêmios Darwin. Este próximo homem ascendeu às alturas antes de cair direto de volta para a Terra. Tetsu, 47 anos, enfrentava o intimidador Monte Fuji, o maior cume do Japão. O pico de quase 12.400 pés é frequentemente visitado por peregrinos religiosos e turistas. É uma escalada muito complexa. Aqueles que buscam escalar o pico enfrentarão frio intenso e terreno escorregadio e perigoso, mesmo nos meses de verão, considerados mais seguros. Mas Tetsu decidiu escalar a montanha no final de outubro, apenas com um par de bastões de escalada e roupas comuns. Mas ele tinha mais uma coisa consigo, seu smartphone, e ele iria proporcionar um espetáculo para o mundo inteiro. Ele registrou sua escalada ousada em uma plataforma local de compartilhamento de vídeos com o título "Vamos para o Monte Fuji Nevado", sugerindo uma viagem de esqui. Conforme ele continuava a escalar, os vídeos se tornaram menos alegres, descrevendo a intensa dor que sentia devido ao frio. Mas ele estava determinado a continuar sua transmissão ao vivo, mesmo nos caminhos estreitos e escorregadios. Ao tentar passar por um caminho rochoso e áspero, ele tropeçou, deslizou montanha abaixo e desapareceu em uma confusão de pés e bastões agitados. Um fim perturbador para possivelmente a única fatalidade de alpinismo transmitida ao vivo. Essa fatalidade no trabalho significa trabalhar de forma inteligente, não árdua. Mas eles também não eram muito espertos. Japão, a terra do sol nascente,
ocupa outro lugar em nossa lista graças a essa equipe de especialistas na divisão de empilhadeiras na Tanaru Monologistics. Após um dia exaustivo de trabalho, o homem precisava trocar uma lâmpada a 10 metros de altura na fábrica. Mas a empilhadeira só alcançava cerca de 2,5 metros, então ele precisava de um impulso. A solução? Eles tinham um monte de paletes de madeira. Então o homem e seus colegas começaram a empilhar os paletes na empilhadeira, momento em que o homem ficaria em pé sobre eles e então subiria até o telhado. Após uma longa sequência de empilhamento de paletes e subida em cada um, a empilhadeira foi elevada e quase imediatamente a instável pilha de paletes desabou, enviando o homem ao chão junto com dezenas de cacos de madeira afiados e recém-estilhaçados. Sem surpresa, ele foi morto no acidente e a lâmpada permaneceu inalterada. Qual dos indicados ao prêmio Darwin te fez balançar a cabeça com mais força? Tem um momento favorito de facepalm ou uma história que supere todas elas? Deixe nos comentários. Da próxima vez é melhor perguntar onde está a escada em vez de desafiar as leis da física. Quer saber mais sobre algumas formas únicas de morrer no estado mais maluco da América? Confira Dumb Ways to Die, edição da Flórida, ou assista a este vídeo em vez disso.